tema se torna um tema complicado. Agora, por outro lado, o caminho monástico ele também tem dificuldades. E assim nós vamos seguindo. Nós vamos encontrando obstáculos de parte a parte. É importante que a gente encontre várias formas de enfocar essa questão. A gente precisaria entender a nossa própria situação. Então vocês vejam, eu olhando para vocês, não vejo ninguém com cara de monge, assim, né? Um monge. Todo mundo em meio ao mundo. Então, porque as pessoas estão em meio ao mundo, surge o que é chamado caminho Mahayana. O caminho Mahayana é chamado grande caminho. O caminho monástico é chamado caminho estreito. Para poucos. O grande caminho é o caminho para todos. Então, o desafio do grande caminho é transformar o próprio âmbito das relações num caminho espiritual. Então, esse é o tema do nosso encontro. Então, se nós temos essa motivação, a gente precisaria entender várias etapas desse processo. A primeira das etapas seria nós olharmos o próprio caminho da felicidade que pode surgir através das relações como um caminho espiritual completo. O referencial para isso se torna a própria felicidade. Então é uma coisa muito curiosa, muito maravilhosa, o fato de que se nós tivermos uma elevação espiritual, as relações melhoram. A forma pela qual nós nos relacionamos com as pessoas, ela melhora. A nossa infelicidade se reduz, a nossa felicidade se amplia. Então existe uma confluência entre a visão espiritual e as aspirações comuns do mundo. As aspirações comuns do mundo, nós buscamos a felicidade. Buscamos nos afastar do sofrimento. Isso é a base do nosso mundo comum, do mundo não espiritual que seja. Mas curiosamente, quando nós avançamos no caminho espiritual, nós encontramos mais felicidade nas próprias relações e menos infelicidade. Então existe toda uma etapa de ensinamentos que nós poderíamos aprender como fazer com que as relações elas tenham esse andar melhor, que nos aproxime da felicidade e nos afaste do sofrimento. E como que a gente poderia, então, com base nisso, compreender de forma mais profunda a realidade onde nós estamos imersos. Uma etapa adiante seria nós compreendermos a natureza primordial a partir do próprio processo das relações. Isso seria um ensinamento adiante. Depois, nós precisaríamos ainda dos ensinamentos de como estabilizar essas visões. E ainda, depois, precisaríamos ser capazes de praticar essa lucidez estabilizada em qualquer circunstância que nós estejamos envolvidos. Então, nós teríamos essas várias etapas dentro desse caminho de como utilizar as relações para o crescimento espiritual. Então, esse caminho do ouvinte, ou seja, o caminho monástico, eu não vou nem abordar. Eu vou começar pela abordagem Mahayana. E dentro dessa abordagem Mahayana, eu vou explicar como que nós poderíamos fazer para viver melhor as nossas relações e viver melhor em meio ao mundo. Depois eu vou fazendo as abordagens subsequentes. Então, o ponto principal que nós deveríamos entender é que todos nós aspiramos à felicidade e aspiramos a nos livrar do sofrimento. Para isso, o funcionamento geral da nossa cultura
é nós obtermos as coisas que nos fazem felizes e podermos escapar das coisas que nos fazem infelizes. Nessa abordagem, que é uma abordagem comum, nós não entendemos, por exemplo, que a forma pela qual nós vivemos o nosso mundo interno é decisiva para o surgimento das aparências ao nosso redor e para o surgimento das possibilidades e também dos problemas com os quais nós nos defrontamos. Então, nós não entendemos isso. Na nossa cultura, na cultura onde nós estamos imersos, nós pensamos que as nossas situações estão exclusivamente dependentes das circunstâncias externas. Nós não compreendemos como os fatores internos eles atuam dentro das nossas experiências. É como se nós tivéssemos desenvolvido a ciência do mundo externo, mas tivéssemos esquecido a ciência do mundo interno. Essa ciência do mundo interno, ela é de considerável importância. Eu gostaria de começar lembrando essa inseparatividade do mundo externo com o mundo interno. Por exemplo, vocês observem na própria experiência de vocês, no que diz respeito às relações, se vocês olharem fotografias do passado, das pessoas que eventualmente foram muito queridas e hoje não são mais, vocês olham as fotografias, vocês vão perceber que as fotografias mudaram. Não porque elas ficaram amareladas, mas o conteúdo da foto agora é diferente. As pessoas que vocês amam, aliás, que amaram no passado e hoje têm dificuldades, não só elas mudaram, como o teor emocional das fotos também mudou. Em alguns casos extremos, as pessoas são capazes de rasgar as fotos ou queimá-las, ainda que as fotos não tenham culpa nenhuma da situação. Mas as fotos que antes nos traziam lembranças positivas, agora elas se tornam instrumentos de sofrimento. Quando nós percebemos que um objeto como uma foto, ele muda, a única explicação para isso é que nós mudamos internamente e, portanto, os objetos mudam externamente. Logo, os fatores internos eles são decisivos. A cultura budista de 26 séculos, ela é herdeira de uma cultura mais antiga, de 50 séculos, onde essa compreensão do mundo interno era o ponto central. Então, hoje, quando nós globalizamos, geramos essa cultura globalizada, o Ocidente se defronta com contribuições que vêm de culturas que estavam localizadas geograficamente, mas têm uma grande experiência na compreensão dos fatores internos que determinam a forma pela qual nós experimentamos os mundos externos e também a forma pela qual as energias que nos animam brotam, como se fossem energias que vêm de circunstâncias externas. Então é muito importante que a gente entenda esse fato, que a contribuição principal que vem do budismo é justamente a contribuição de como esses mundos internos eles terminam gerando a aparência dos mundos externos e gerando os impulsos das ações que nós vamos executar como se fossem simplesmente ações lúcidas, sem perceber a influência desses aspectos todos. Então, quando nós entendemos a importância de examinar esse mundo interno, nós desenvolvemos a motivação de absorver as reflexões desses mestres que ao longo dos séculos eles foram desenvolvendo essa familiaridade com os mundos internos das pessoas.